É com muita alegria e com muito contentamento que eu apresento a todos os nossos irmãos que se encontram aqui presentes a minha saudação, que faço em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo. E também saúdo a todos que nos acompanham via internet. Que todos sejam muito bem-vindos a esta reunião desta noite e que possam ser grandemente alimentados com as virtudes do Espírito Santo de Deus e com sabedoria divina, para que possamos estar cada dia mais motivados a viver nesta terra. Sendo assim, com muita alegria e contentamento, eu convido todos que estão assentados a se colocarem em pé, aqueles que puderem, para que todos nós, juntos, unidos, possamos assim fazer a nossa oração inicial. Quando nós viemos até a igreja, até o templo, aqui nós estamos diante de Deus e de seus santos, para que nós possamos assim esquecer os nossos afazeres cotidianos. Eu às vezes falo que nós estamos vivendo na tecnologia, então é o momento em que nós se conecta com Deus, assim como nós conectamos nossos celulares a um Wi-Fi, aqui nós usamos o Wi-Fi de Deus para nos abençoar, que nada mais é do que uma conexão espiritual. Por isso que o momento da oração, ele é essencial em nossas reuniões, que é o momento que os céus se abrem para trazer até nós aquilo que nós precisamos, que é para isso que nós viemos até aqui. Então, com muita reverência, em sentido de oração, vamos todos nós orarmos. Ó bondoso e eterno Deus, Pai Santo Celestial, neste momento, estamos iniciando mais uma reunião de Tua Santa Igreja aqui nesta cidade. Estamos muito felizes porque o Senhor nos proporcionou esse momento. E esse momento é único. Jamais esse momento irá retornar, porque a data de hoje é somente hoje. Sendo assim, eu suplico ao Senhor Deus, que todos estes que aqui se encontram, abençoe todos aqueles que nos acompanham via internet, aqueles que não puderam vir, mas que estão lembrando deste momento. De repente não tem acesso à internet, mas tem acesso ao pensamento, para que possa lembrar deste momento. Às vezes estão impossibilitados, mas lembram desta reunião. E sabemos, pois, que através da misericórdia de nossa Mãe Maria Santíssima, através do consolo do nosso Santo Primaz e da nossa Santa e querida Vó Rosa, e da paz de nosso Senhor Jesus, estes sentimentos positivos podem estar no coração de cada um daqueles que estão necessitando, livrando-os, amparando e proporcionando bem-estar para suas vidas. E neste momento, Senhor Deus, também suplico que abençoe a nossa reunião, que nos inspire, que nos traz o alento, que nos traz a verdadeira paz espiritual para reinar nesse recinto, que nos envie santos e anjos, profetas, apóstolos, de repente, até a presença de nosso Senhor Jesus, juntamente com sua Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o nosso Primaz, para que quando sairmos desta reunião, possamos sair cheios de contentamento, de paz, de alegria e de felicidade. Abençoe todos os atos que aqui forem feitos, porque tudo fazemos
para agradar ao nosso Senhor Deus, para louvar e prestar a nossa gratidão. Por tudo nós agradecemos por esta oportunidade tão linda e tão bela que o Senhor nos concede. E em nome de Deus e de seus santos, declaro esta reunião iniciada para a honra e glória do reino dos céus. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, a nossa santidade, a nossa arma, essa doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Amém. Todos podem ocupar os seus lugares. E mais uma vez, quero agradecer a presença de todos e de todos que nos acompanham via internet. Muito obrigado pela presença. Sintam-se à vontade para partilhar conosco esta reunião. Continuando, nós vamos passar para a parte de louvores e vamos assim cantar alguns hinos de nosso inário. E que todos cantem com muita alegria e entusiasmos, iniciando pelo hino intitulado Unidos Marchamos, de número 162. Unidos marchamos, seguindo a voz da Santa Mãe. Com ela cantamos, pois sempre nos ensina o bom viver. Deus nosso Pai a escolher, e a ela deu do seu poder, e com Jesus lutando está, tudo fazendo pra salvar. Querida avó, eterna mãe, aceita, pois, nosso louvor. Vó Rosa, rainha do céu, te louvamos pela nossa união. Na sequência, o hino intitulado Não Vivo de Ilusão, de número 188. Não vivo de ilusão, pois sei de onde vim. Não vivo de ilusão,
Na sequência, o hino intitulado Crer em Deus, de número 207. Crer em Deus é crer nas obras atuais e gloriosas do seu grande poder. É aceitar com fé e amor o Espírito Consolador que Jesus prometeu e que o Pai nos enviou. É crer na Santa Rosa, o Espírito Consolador, a Santa mais gloriosa que o poder de Deus formou. É crer no Santo Irmão Aldo, o primaz desta Igreja Apostólica, o sucessor do Consolador e último profeta que por Deus foi enviado. E quem crer no Santo Irmão Aldo e nesta Igreja suas obras contemplam, tem a graça do Consolador, de nosso Jesus a proteção e de Deus nosso Pai a santa unção. Para finalizar essa parte, o hino intitulado Templo de Divina Nobreza, de número 215. Primas apostólico, templo de divina nobreza, Santo Irmão Aldo, servo de Deus aprovado, primas apostólico, portador da plenitude do poder celestial, da unção divina e de toda virtude, com amor verdadeiro, com glorioso poder, pelos milagres, sinais e obras, glorifica a Santa Rosa, e os que forem sinceros saberão lhe dar valor e serão despertados para viverem no seu amor. Gozarão de suas bênçãos, cheias de consolo e bondade, que com tuas santas mãos nos transmite toda a felicidade. Em nome da Santa Rosa, Espírito Consolador, és nosso Santo Pastor, que nos dirige ao céu de esplendor. Amém. Na sequência,
Continuaremos com os nossos louvores, mas agora é a oportunidade dos nossos irmãos coralistas apresentarem hinos em louvor ao reino do céu. Iniciamos com um hino intitulado Um Obreiro de Jesus. Que todos ouçam com muita atenção, porque são palavras que trazem o alento, o conforto, que transmite a paz para cada um de nós. Este é o objetivo dos hinos que são apresentados em nossas reuniões, trazer o contentamento e o alento espiritual para a nossa alma. Trabalho com amor e devoção. Sempre que te ver nessa igreja precisar, toda onde ela precisar me enviar. Isso eu prometi no meu voto de servir. Aceitei esta carreira com fervor. E o ministério nesta igreja hei de cumprir, sempre trabalhando com o mais profundo amor. Sem orgulho e sem ostentação, mas com leal dedicação. Recebendo lá do céu a divina inspiração para anunciar a eterna salvação. Sempre eu vou lembrar do meu voto de servir e guardar bem no coração. A doutrina desta igreja ao povo ensinar, se como o amor da minha primeira unção. Eu sou um mensageiro de Jesus, espalhando neste mundo sua luz. Levando esta mensagem ao povo sofredor, ao lado de Jesus, meu eterno Salvador. Seja onde for, eu vou anunciar a palavra que é vida e salvação. Porque quanto mais almas pra Jesus eu conseguir, maior será no céu o meu eterno galardão. Eu vou trabalhar
nesta seara do Senhor. Vamos trabalhar, ó obreiros do Senhor. Vamos trabalhar, ó obreiros do Senhor. Eu vou trabalhar nesta seara do Senhor. Vamos trabalhar, ó obreiros do Senhor. Vamos trabalhar, ó obreiros do Na sequência, ouviremos o hino intitulado Grande Recompensa. É o que todos nós esperamos para quando partirmos deste plano físico, termos a recompensa celeste para a nossa alma, para o nosso espírito. Vivo cantando, cantando, feliz, exaltando a Deus Criador. Seu nome louvando, louvando, com muita alegria e com muito fervor. Pois enquanto este mundo perdido, nas trevas iludido, sem nenhuma luz,
a Santa Voz que com luz gloriosa ao céu me conduz. Como eu sou feliz, a paz que eu sempre quis, tenho no meu coração, e alegria imensa, tenho como recompensa no céu grande Vivendo assim a cada dia, a minha alegria se torna maior. Pois viver com uma Santa Voz, servindo a Jesus, não há coisa melhor. E a este mundo perdido, nas trevas iludido, eu quero falar que a Santa Voz bendita é a nossa vida e vida tem para dar. Sempre servindo, servindo, para o céu subindo, com fé e amor, confiando na grande vitória e mostrando a glória de Deus Criador. E assim cantando este hino, chegarei ao meu destino como um vencedor. E no paraíso
Amém. Muito bonito, muito bom ouvir. Isso transmite uma alegria imensa a todos nós. E vamos passar para a parte importante também, que é a gratidão ao nosso Deus por ter estes momentos de alegria em nossa vida, que trata-se da parte financeira de nossa igreja. Portanto, estimados irmãos e irmãs apostólicos, a nossa igreja é o reino dos céus entre nós, pois aqui reina Deus o Pai, Jesus nosso Senhor, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, que é o nosso glorioso Espírito Consolador, e o santo profeta Irmão Aldo, que nos deram a sublime missão de promovermos o crescimento deste reino, que é a nossa igreja aqui na terra. Porém, nós temos que cumprir com amor e com devoção esta nossa missão, pois foi um voto que fizemos à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, de tudo fazermos para a nossa igreja. A nossa igreja, ela depende do amor e da dedicação de cada um de nós apostólico e também de nossas ofertas e dízimos, pois é de grande valor a nossa contribuição para a manutenção desta obra gloriosa. Desde o passado, Deus sempre orientou os santos profetas a ensinarem ao seu povo a contribuir e manter a casa do Senhor, conforme ele mandou o profeta Malaquias pedir aos seus seguidores, e assim ficou registrado nas Escrituras Sagradas do Velho Testamento. Aí ele disse assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Portanto, é nosso dever de manter a casa do Senhor, que nesta terra é a Igreja Apostólica, e que nada falte para que a nossa igreja cumpra sua missão. Entretanto, como os irmãos são conhecedores, as coletas sempre diminuem muito nos primeiros meses do ano, e a tesouraria da igreja já está sentindo uma queda muito grande nas mesmas, e nós estamos precisando muito de boas contribuições para saudarmos os nossos compromissos, pois, como todos sabem, as despesas aumentam muito a cada ano. Sabemos e compreendemos a situação que o mundo está vivendo, mas pedimos que os irmãos não desamparem a nossa igreja. Estamos tomando medidas necessárias de contenção de despesa, mas precisamos do apoio de todos para superarmos este momento difícil. A nossa Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo muito nos ensinaram sobre a necessidade de contribuirmos para a conservação e ampliação de toda a obra de nossa igreja, que tem um custo muito alto
e, no entanto, é de grande valor para a santificação e a salvação de muitas almas preciosas para nosso Deus e Pai, para Jesus, nosso Senhor, para Maria Santíssima e para a Santa Vó Rosa e também para o nosso santo irmão Aldo. Queridos irmãos, façam suas contribuições e os que puderem, contribuam com seus dízimos e não esqueçam da promessa que Deus, o Pai, fez através do santo profeta Malaquias. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos, e eu derramarei sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para as bênçãos que derramarei sobre vós. Portanto, serão bênçãos preciosas de muita fartura. Confiem, irmãos, pois, conforme nos dizia a Santa Vó Rosa, isso é um lema muito bonito que a avó sempre dizia: quem Deus confiou, nunca se enganou. São palavras que ficou gravado em nosso lema. A direção da igreja espera contar com o apoio de todo o nosso povo. Receba o abraço fraternal e que as bênçãos preciosas de Deus o Pai e de todos os seus santos recaiam sobre a sua vida, seu trabalho, seu lar e sua família. Então vejam que o esclarecimento que temos é muito importante para que nós possamos assim refletir sobre a importância que é a nossa igreja diante da sociedade do nosso país e até do mundo em que vivemos. Nós sabemos que muitos problemas socios, políticos, econômicos, sociais acontecem no mundo. Temos países guerreando, temos países que enfrentam a fome, países que são devastados por desastres naturais, como terremotos, enfim, tantas coisas que acontecem. E nós, aqui no país, Brasil, por mais que temos problemas, mas somos amparados, protegidos por estes santos gloriosos que pairam sobre nosso país. Perceberam que aconteceu tudo aqui em nosso país. Aqui surgiu a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Sabemos que o planeta é enorme, existem vários e vários continentes e muitos países, mas a promessa do nosso Senhor Jesus veio até nós em nosso país. Aqui em nosso país também tivemos a honra de ter um profeta por excelência, um pastor de almas, prometido por nosso Senhor Jesus. Entenderam, irmãos, o privilégio que nós temos em nossa mão? Quanto presente nós ganhamos de nosso Deus para a nossa vida, que é através do ministério deles que nós podemos, assim, entender o que é a doutrina, o que é o caminho que nos leva à salvação da nossa alma, a forma com que vamos viver bem. E será que nós não podemos assim fazer a nossa parte para que muitas pessoas que ainda às vezes não tiveram oportunidade de conhecer, conheçam e venham participar conosco desta paz espiritual que temos nesta igreja? Será que isso não é importante para cada um de nós? Eu creio que os nossos irmãos que estão aqui, a maioria já sabem o que é plantar alguma semente. E um bom lavrador, um agricultor, quando vai fazer o seu plantio,
ele seleciona a melhor semente para ser plantada. Será que nós estamos plantando a melhor semente para a nossa igreja, para produzir bons frutos? Pense nisso. Plante a melhor semente, dê a sua oferta com generosidade, com amor, com carinho e com dedicação, sem apego, porque nós só doamos alguma coisa quando desprendemos ou soltamos. Até o momento em que você doa algo, quer saber o que é feito com ele, nós ainda não soltamos, não doamos. Estamos querendo saber o destino final daquilo. Então, temos que ser generosos e fazer as nossas doações sem preocupar o que será feito com aquilo. Fazendo assim, vamos nos encaixar na profecia do profeta Malaquias, que ele disse, e depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e eu derramarei sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para as bênçãos que eu derramarei sobre vós. Isso é uma verdade. E temos que aceitar pela nossa fé, através desta fé, desta força espiritual, que vamos crer e aceitar esses ensinos. E de contrapartida teremos a recompensa, que é a confiança em Deus e que nunca nós iremos se enganar. Então guarde esses conselhos, esses ensinos, reflitam e façam suas ofertas de acordo com suas posses, mas lembrando que tem que ser com desprendimento. Não pode estar pensando o que será feito com aquilo que eu faço de doação. E assim receberá as grandes dádivas de nosso Deus em cada vida. Guarde isso e façam as suas ofertas com muita dedicação. Amém. Eu peço a reverência de todos e eu irei fazer uma oração para consagrar as ofertas de hoje. Ó querida e santa Avó Rosa, juntamente com nosso Senhor Jesus, este é o momento em que os nossos irmãos irão prestar sua gratidão a Deus, aos céus e a esta igreja, doando suas ofertas para a manutenção e expansão do reino dos céus aqui na terra. Suplico a Ti, Senhor Deus, que através de seus santos, da nossa Mãe Maria Santíssima, de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que conceda a eles o que for de melhor, para que eles possam ser saudáveis e ser prósperos, e poderem assim ter os seus rendimentos licitamente, de acordo com as leis de Deus e também com as leis terrenas, e que eles possam assim poder ter os seus sustentos, fazer os seus negócios, ser abençoados e que tudo dê certo na vida, para que eles também possam ter posses para ofertar à nossa igreja, e isso poder desenvolver este trabalho tão lindo que é anunciar o Consolador e o nome do nosso Santo Irmão Aldo como profeta dos tempos do fim. Por tudo nós louvamos, agradecemos e bendizemos ao nosso Deus por tudo aquilo que já possuímos em nossa vida, por tudo aquilo que já conquistamos em nossa vida. E assim sendo, eu declaro em nome destes santos gloriosos essas ofertas consagradas para a manutenção e expansão do reino dos céus aqui na terra. Amém. As nossas irmãs percorrerão o salão e os irmãos poderão fazer as suas ofertas. E desde já eu agradeço imensamente a cada um pela sua doação, e que a Santa Avó Rosa, juntamente com Jesus e com o nosso Santo Irmão Aldo, possa abençoar o viver de cada um de nossos irmãos. Muito obrigado a todos. Temos alguns avisos que serão necessários ser lidos para que toda a igreja possa tomar conhecimento
do que acontece nos bastidores e que nós possamos, assim, estar compreendido daquilo que é necessário para o bom desempenho de nossa igreja. O programa A Hora Milagrosa. Informamos aos estimados irmãos que, além das emissoras de rádio difusão em diversos municípios e capitais, temos outras opções para ouvir o programa A Hora Milagrosa. Temos o app que poderá ser instalado em seu celular. Disponível na Play Store, onde vinculamos o programa Hora Milagrosa com 1 hora de duração, todos os dias às 7 horas, às 12 horas e às 18 horas. E as demais programações são hinos apostólicos. Também temos o site www.horamilagrosa.org, onde pode-se ouvir o programa a qualquer hora do dia ou da noite. Da mesma forma, no YouTube, é disponibilizado diariamente o programa A Hora Milagrosa, onde poderá ser acessado diretamente através desta plataforma ou pelo site oficial da Igreja Apostólica, que é www.igrejaapostólica.org. Pedimos a todos os irmãos apostólicos que procurem divulgar estes canais de comunicação da Igreja Apostólica e, se necessário, auxiliem nossos irmãos que não têm facilidade no celular a instalar o app de nossa Rádio Apostólica Web. Aos regentes, músicos e coristas, o Conselho Deliberativo, no uso de suas atribuições, determina que até o evento de aperfeiçoamento de regente em nossa sede não será realizado nenhum tipo de palestra, encontros, masterclass, seja na sede ou em nossas congregações, para que possamos traçar as diretrizes e organizar de uma forma uniforme o trabalho do Ministério do Coral. Relembramos ainda que quaisquer tipos de evento, seja na sede ou em nossas congregações, devemos ter autorização e aprovação por escrito do Conselho Deliberativo. As solicitações devem ser enviadas à ouvidoria ao e-mail coral@igrejaapostólica.org com antecedência de no mínimo 60 dias. O Facebook e YouTube, em virtude da padronização e regularização de direitos autorais dos hinos da Igreja Apostólica, é necessário que todo o conteúdo audiovisual da Igreja seja centralizado em um único canal, autorizado e controlado pelo Conselho Deliberativo, principalmente no quesito direito de imagem e proteção de dados. Como sabemos que alguns irmãos possuem canal particular com estes conteúdos e têm facilidade com cortes e edição de vídeo, gostaríamos de convidá-los para se juntar à nossa equipe de colaboradores que farão os cortes das reuniões online e postarão o conteúdo em nossos canais oficiais. Se houver interesse em fazer parte desse projeto, pedimos que entre em contato por nosso telefone no ramal do setor audiovisual de nossa sede ou pelo e-mail audiovisual@igrejaapostólica.org. Desde já agradecemos a atenção e esperamos que junto possamos fortalecer, trabalhar e ajudarmos a propagar o nome da Igreja Apostólica através dos nossos hinos e mensagens. Composição e arranjos musicais. O Conselho Deliberativo informa que nunca comprou e não irá comprar nenhuma composição ou arranjo, seja de compositor da Igreja Apostólica ou não. Os hinos apostólicos são uma dádiva de Deus para o seu povo.
Prova disso é que, assim como no passado Deus inspirou o rei Davi a escrever os salmos e utilizá-los na forma de cânticos, em nossos dias, como povo do Consolador e do Santo Pastor, tem inspirado diversos irmãos a terem o dom à composição de hinos e arranjos musicais dentro dos padrões estabelecidos por Jesus, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Todas as composições e arranjos passam por um critério de avaliação antes de serem apresentados, como já fazia o Santo Irmão Aldo ao seu tempo fisicamente entre nós. Temos ainda um número considerado de hino em análise, pois nossos irmãos analistas são regentes e músicos voluntários. Salientamos também que sempre procurem apresentar a letra e a música já escrita para facilitar a análise, pois temos muitas letras escritas aguardando algum voluntário que deseja incorporar a música. Então, estes são os avisos que eram necessários ser lidos para o bom entendimento e compreensão de toda a nossa Irmandade Apostólica, para que fiquemos cientes daquilo que acontece em nossa igreja. E agora, vamos dar a oportunidade ao nosso coral de apresentar mais hinos em louvor ao nosso Deus e aos seus santos, iniciando pelo hino intitulado Adoração a um Profeta. Adoramos o profeta,
ainda apresentado pelo coral, ouviremos o hino Fiel Amigo Meu. Vivendo com Jesus e andando em sua luz, não temo pecado, pois Jesus é meu amigo, fiel amigo meu, e dele também sou eu. Minha vida dei a ele, pois a dele ele me deu. Sempre que eu precisei deste amigo, eu encontrei a paz para o meu viver, pois é grande o seu poder. Amigo tão bondoso, perfeito e amoroso, nunca me desamparou, mas sempre me ajudou. Vou amar e conservar este amigo sempre assim. Jesus, meu bom amigo, pra ficar perto de mim.
Vou amar e conservar este amigo sempre assim. Jesus, meu bom amigo, pra ficar perto de mim. Muito bem apresentado. Amém. Neste momento, nós vamos passar para a parte da mensagem e temos no boletim desse final de semana a mensagem que fala sobre duas palavras que a nossa humanidade tem usado muito para causar grandes danos na nossa sociedade e que elas, mal intencionadas, podem surgir até guerras entre países e também muitas guerras interiores em cada um daqueles que age com o significado dessas duas palavras. Elas são a ambição e a soberba. Irmãos e irmãs apostólicos, vamos prosseguir refletindo sobre o pedido de Jesus à Santa Vó Rosa, o Consolador, e dela ao Santo Irmão Aldo, seu sucessor, que o pedido era o seguinte: ensina o meu povo a viver. Então Jesus pediu à Santa Vó Rosa que ensinasse o povo dele, ou seja, nós, apostólicos, e a Santa Vó Rosa, ao partir desta terra, do seu corpo físico, pediu ao nosso Santo Irmão Aldo que ensinasse nós a viver em harmonia e união. Então diz assim: Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram a ser verdadeiros filhos de Deus. Por isso, nos deram doutrina, disciplina e sábias orientações e conselhos, ou seja, regras necessárias para um bom proceder e convivência salutar. Vamos meditar nesta mensagem sobre a ambição e a soberba. Mas antes de ler sobre a ambição e a soberba, eu pergunto aos irmãos: o que é doutrina? O que é a doutrina nossa apostólica? É um conjunto de ensinos que constitui a base de nossa fé e de nossa mensagem. É um conjunto de princípios que serve de base ao nosso sistema religioso e que nos desvenda mistérios profundos do Evangelho do Reino dos Céus, da pessoa divina do nosso Deus, dos seus santos e de sua santa vontade. Amplia e esclarece o conhecimento da pessoa humana, do mistério do Espírito e do discernimento do bem e do mal, para que o povo de Deus tenha conhecimento do bem e da verdade. Também esclarece o mistério dos sacramentos, da vida eterna, da divindade de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima e do ministério revelado à Igreja,
a respeito do Espírito Consolador, da promessa de Jesus, o Divino Salvador. Esta é a definição da doutrina de nossa Igreja Apostólica. Por que eu quis dar ênfase a esse ensinamento antes da leitura sobre a ambição e a soberba? Porque nós temos que ser conhecedores da nossa doutrina da igreja. Porque se nós não soubermos o que significa a doutrina, nós não iremos entender qual é o desejo e o objetivo das ações que a igreja faz para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Então, se a nossa doutrina é um conjunto de ensinos que constitui a base da nossa fé e da nossa mensagem, então esta doutrina leva a todos nós a buscar este conhecimento espiritual sobre os mistérios de nosso Deus que foram revelados através do ministério da Santa Van Rosa e do Santo Irmão Aldo. Mas quais os objetivos? Os objetivos é para que nós saibamos viver em comunhão entre irmandade e também com nossa sociedade. Esse é o objetivo da doutrina de nossa igreja. É saber esses preceitos religiosos para o nosso bem-estar e para o bem-estar daqueles que nos acompanham diariamente em nossos lares e em nosso trabalho. Então, a ambição é um desejo intenso de riqueza, de poder, glória e honras. Ou seja, é um desejo veemente de possuir riquezas sem necessidade, ou de ser grande sem poder, nem merecer. É um dos sentimentos da alma semelhante ao da avareza, que aprende as coisas terrenas e materiais, fazendo-se esquecer do reino dos céus e levando a perder o amor de Deus e, consequentemente, sua fé e salvação. O evangelho do reino dos céus de nosso Senhor Jesus opõe-se à ambição, porque esta gera a morte espiritual. Quando gera, eu vou fazer um ênfase aqui nessa morte espiritual, para que os irmãos entendam. Esta palavra está dizendo morte espiritual no sentido de desligar o homem das virtudes de Deus. Não que o espírito vai morrer, porque o espírito não morre. Então, uma morte, ou seja, desliga o homem das virtudes espiritual de Deus e para de receber aquilo que é necessário para o seu bem-estar. O homem que ambiciona muita coisa cai da graça de Deus, porque dá lugar a uma vida ao espírito de avareza, luxúria, engano, soberba, infelicidade, infidelidade, entre outros. E assim ficará preso às coisas deste mundo e não herdará o reino dos céus. Por isso, nosso Senhor Jesus combate a ambição em sua doutrina, dizendo assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nesta doutrina, coração quer dizer o espírito, ou seja, que poderá viver eternamente. Ora, se for santificado e unido ao Consolador e ao seu sucessor, adquire saúde para seu corpo e virtudes para o espírito, e viverá eternamente. Então eu fiz aquela colocação antes, porque na sequência da mensagem diz aqui que o nosso espírito vive eternamente, ou seja, com Deus ou não. Então a morte espiritual está nos dizendo que é a desconexão com Deus. E como nós sabemos, nós não conseguimos ouvir ou ter a mesma duas frequências ao mesmo tempo. Ou nós estamos na frequência do bem ou na frequência do mal. Não tem como ouvir ou
buscar duas frequências ao mesmo tempo. Então, logicamente, se estamos ligados ao nosso Deus, à sua mensagem e às suas virtudes, estamos na frequência do bem, viveremos eternamente com Deus. Caso contrário, não estaremos sendo veemente com os ensinos de Deus. Jesus Cristo ensinou, portanto, que aquele que põe o seu coração nas riquezas ou nas coisas terrenas, ainda que seja sem valor algum, fica preso por elas e ligado às mesmas pelo sentimento da avareza, e não obterá santidade a fim de ir para os céus, nem ficará com o Espírito Santo. Por isso, ensinamos aos fiéis a querer e a fazer todas as coisas com naturalidade e justiça, observando o útil e o necessário. É lícito aos filhos de Deus, de acordo com esta doutrina, possuir bens materiais e riquezas, desde que sejam justo, honesto e observe em tudo o lícito, o útil e o necessário. Podem possuir ou querer propriedades, bens e outras coisas, mas nunca com ambição. Podem até ser úteis empregadores, tendo os seus negócios e proporcionando trabalho ou emprego aos que vivem de salário. Às vezes, a ambição é tanta que leva a criaturas a comprar sem poder, fazendo dívidas sem meios para resgatá-las, ou usa de empréstimos e de crediários sem poder, e se atiram em muitos negócios, vindo posteriormente sérias dificuldades por falta do cumprimento de suas obrigações. E quando as coisas correm bem, não pensam que poderão sobrevir dias difíceis e se comprometem com muitas dívidas e depois ficam embaraçados sem poder pagar. Tudo isso é pecado e causa escândalo. Quando alguém se apaixona por alguma coisa na terra, não podem agradar a Deus, porque se esquece dele. E não sendo amigo de Deus, ele também não o recebe no reino dos céus. Ao invés de pôr o seu coração nas coisas terrenas e encher-se de cobiça e inveja, ame as coisas celestiais e ao seu próximo, de modo que sejam verdadeiro, e seu amor ao nosso Deus Criador, fazendo sempre o bem e vivendo esta doutrina, ajuntarás tesouro nos céus, onde estarás reservado para si um lugar entre todos os santos e o galardão que merecer. Qualquer filho de Deus pode querer e buscar muita coisa para seu bem-estar e sua felicidade, porém, não deve buscá-las com ambição, com desonestidade e nem em prejuízo do cumprimento das obrigações já assumidas. Não devem querer alcançar tudo de uma só vez, mas com paciência a cada coisa ao seu tempo. Aquele que confia em Deus faz a sua santa vontade e assim contará com a bênção e com o amparo e proteção da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, sendo, portanto, sábio e bem-aventurado em tudo o que fizer. Pregando este mesmo evangelho, escreveu o amado apóstolo São Paulo: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Procurem viver sempre em conformidade com a vontade de nosso Pai Celestial, buscando sempre no reino dos céus a sabedoria e a justiça, e assim bem-aventurado será. Gozo, paz e alegria terão sempre em seu coração, porquanto não lhe faltará a graça do Espírito Consolador e do Santo Pastor. A soberba é a manifestação arrogante de orgulho, ou seja, opõe-se à humildade, enquanto o Espírito Santo aprova a humildade e abençoa
o humilde, o espírito do mal se alegra com a soberba e escraviza o orgulho. Por isso, Deus exige humildade para estar com o homem santificado. O poder do mal, quando não pode de outra maneira derrubar e acorrentar o Filho de Deus, procura ensoberbecê-lo, pois assim o vencerá. Todavia, não é somente coisas grandes e valorosas que o espírito do mal dá à soberba, porque pode fazê-lo até com insignificância. Alguém deseja melhores condições de vida e esforça-se neste sentido. Até aí vai tudo bem, mas se não for fiel a esta doutrina, quando alcança o seu objetivo, fica inchado, cheio de si e começa a ostentar sua grandeza. E com isso se envaidece e perde a fé, acabando por ficar preso ao seu tesouro. Tome muito cuidado para a riqueza não te fazer perder a salvação. Há casais que viviam tão bem enquanto o cônjuge ganhava o suficiente para a manutenção do lar, tendo uma vida humilde e simples, porém depois que passa a ganhar mais ou se estabelece melhor a situação social entre os amigos e adquire riqueza materiais, muitas vezes perde a felicidade, a paz e sua família, pois em virtude da sua riqueza e de sua posição, começa a ostentar e passa a ser invejado e cobiçado. Se não tomar cuidado e ceder à tentação, perderá a sua família, seu lar e muitas vezes até o seu emprego e sofrerá decadência por não ser humilde e estar com Deus e os seus santos ao seu lado. Por isso que ensinamos que se deve ambicionar coisas altas, mas acomodar-se às humildes. Cuidado, muito cuidado. Não seja soberbo, muita vigilância e temor a Deus para ser humilde, pois a humildade traz a paz e a felicidade, mas a soberba, a condenação. Lembre-se, o viver com Deus causa um gozo inefável e uma felicidade sem igual. Portanto, faça tudo para permanecer neste caminho e ser um filho de Deus e herdar o reino dos céus. Confie na Santa Avó Rosa, pois ela o ajudará a ser santificado. Confie também no santo profeta Irmão Aldo, pois ele também recebeu de Jesus e da Santa Avó Rosa a participação em todos os dons divinos e poderá te ajudar e se consagrar a santificar cada dia mais. Tenha sabedoria para discernir o bem do mal, o útil do inútil, o necessário do supérfluo, e seja verdadeiro, humilde e simples de coração. Pela fé em Deus, o Pai, em Jesus nosso Senhor, na Virgem Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo, e pela obediência, santifique-se para possuir a vida eterna e poder um dia entrar no gozo da glória celestial. Então está aqui esta mensagem esclarecendo essas duas palavras que atualmente, como disse antes, têm causado danos à nossa sociedade, têm trazido muitas confusões, brigas, guerras, e a pior de todas é aquela guerra que tem dentro de nós, a guerra interior de cada um de nós, que é aquela coisa que às vezes silenciosamente nos afasta das virtudes de nosso Deus. O desejo de ser melhor do que os outros, de ostentar, de pisar, de passar por cima, de debochar as pessoas, de não aceitar e querer ser melhor. Foge da doutrina de nossa igreja. Foge do que Jesus ensinou
do que ele nos mostrou. Ontem eu disse que por mais que ele nasceu como Rei Salvador, ele recebeu todo o cuidado necessário e todas as informações necessárias de sua mãe. Ele foi humilde, porque se ele fosse uma pessoa soberba, ambiciosa, ou que se achasse nas suas virtudes, ele simplesmente ia dizer a ela: a senhora apenas foi minha mãe, eu já sei de tudo, porque sou filho unigênito do Pai. Mas não, ele deixou o seu exemplo de humildade para que todos nós soubéssemos seguir os seus evangelhos. Na sociedade nós vemos muito isso, e o pior é que o que eu falei é que às vezes isso está dentro de nós. Muitas vezes nós não conseguimos decifrar o que é bem, o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que faz. Mas como todos nós somos filhos de Deus e dentro de nós existe a imagem perfeita de nosso Deus, nós sabemos o que é bom e o que é ruim para a nossa vida. Não é verdade? Nós sabemos. Às vezes fazemos atos que nós fazemos, sabemos que estamos errados, mas às vezes fazemos. Por quê? Porque somos motivados por sentimentos negativos, de soberba ou de ganância. Motivado por isso, às vezes agimos de maneira ruim e que não é útil para sobressair diante do seu próximo. E aí foge mais uma vez do ensino de Jesus, que ele disse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E como que eu vou fazer algo para o meu próximo se eu não gostaria que isso fosse feito comigo? Então eu não estou amando o meu próximo. Então são coisinhas, irmãos, insignificantes, que às vezes passamos décadas na igreja, assistimos às reuniões, viemos, e às vezes lá dentro do nosso íntimo, às vezes não conseguimos aceitar o que é a doutrina de nossa igreja e colocar em prática. Às vezes fazemos tudo, mas lá dentro tem uma coisinha que ainda não soltou, que não desapegou, que não aceita aquela forma diferente de vida. Às vezes é um apego a bens materiais, às vezes é um apego a familiares, enfim, várias coisas podem sim intervir em nosso espírito, em nossa alma e mesclar as virtudes de nosso Deus para que elas cheguem até nós. Deixar como se colocasse um tampão em nossa fonte para que evitasse que essas virtudes de nosso Deus chegassem até nós, porque às vezes não aceitamos, e às vezes ouvimos, vemos exemplos acontecer, e tanta coisa e às vezes nós não se tocamos, que às vezes aquela coisinha pequenininha falta para a gente se entregar de vez ao nosso Deus e aos seus santos. Então, procurem assim, fazer as reflexões. Nós estamos iniciando mais um ano. Começou aí, praticamente já tem, o mês de janeiro já foi embora de novo. Mas, o que será que eu fiz no ano de 2022 que não foi agradável, que eu posso fazer diferente e melhor em 2023? Reflitam. Lembre das ações que aconteceram no ano de 2022 e as ações que serão no ano de 2023. Será que eu fui um apostólico fiel, obediente? Será que eu agi de acordo com a doutrina de nossa igreja? Será que eu fui humilde a ponto de aceitar tudo aquilo que veio para mim?
Já perceberam que às vezes acontece alguma situação na nossa vida e às vezes a gente diz assim: morro, mas não aceito. Será que isso nós estamos sendo humildes ou nós estamos sendo soberbos? Nós estamos praticando sentimentos positivos ou sentimentos negativos? Ah, mas aquilo que aquela pessoa fez para mim, eu não perdoo nunca. Eu morro, mas não perdoo. E se Deus disser assim: eu também não te perdoarei, será que vai ser bom? Será que nós vamos estar felizes? Às vezes trabalha, faz um monte de coisa e faz tudo, e a vida não vai, não prospera, não anda, e às vezes até um pouco doente do corpo físico. Faz uma reflexão: será que eu estou sendo um apostólico fiel? Será que eu estou de acordo com os ensinos desta igreja? Reflitam. Porque às vezes não está. Às vezes está de mal com o irmão, não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o tio, briga com o vizinho, não gosta do amigo de trabalho, engana o patrão, não faz as ações que é necessária no seu trabalho, mas aí quer ter a prosperidade, quer ter a paz que o nosso Senhor Jesus disponibiliza para qualquer um, mas não faz a parte que é necessária. Então, meus irmãos, os sentimentos positivos são muito bem-vindos na doutrina e no evangelho de nosso Senhor Jesus. Mas os sentimentos ocultos negativos, se nós não tomarmos cuidado com eles, eles vão desvirtuando o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo físico e a nossa situação em que vivemos aqui nessa terra. Por isso, a nossa igreja apostólica, ela está aí de portas abertas a receber todos aqueles que querem servir ao nosso Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, ao nosso santo irmão Aldo e à Santa Avó Rosa, mas servir de coração, de alma, de espírito, e sentir prazer em estar aqui em nosso meio. Aqui é um preparo espiritual de santificação, para que quando deixar este corpo físico, nós adentrarmos a glória celestial de nosso Deus. E até então, enquanto isso não acontecer, nós teremos uma vida de paz, de harmonia, de felicidade, de contentamento, viver alegre, contentes, de feliz, gratos por tudo que tem na sua vida, por tudo. Agradecer pelo dia, pela saúde do corpo, pelo trabalho que tem, pela oportunidade de acordar de manhã e ter um novo dia para lutar, para trabalhar, para servir as pessoas. Este é o objetivo desta igreja apostólica. É mostrar a regra de um bom viver para a humanidade através da nossa convivência como apostólico. Fazendo assim, com certeza, teremos saúde, teremos paz e seremos prósperos, não só espiritualmente falando, mas também aqui na terra enquanto vivermos. É tão bom. Aqui, todos nós estamos aqui nesse salão, tem um ar-condicionado. É um conforto. Todos nós temos esse direito de ter isso, de viver bem aqui nesta terra. E se nós tiver uma vida sofrida como apostólico, qual seria o objetivo de ser apostólico então? Se nós temos que ser felizes e ter as coisas, a igreja está ensinando nós o caminho para tudo isso acontecer em nossa vida. E nós temos que abraçar
esses ensinos, esses conselhos, como diz aqui no boletim, ensina o meu povo a viver, e a viver muito bem, porque o nosso santo irmão Aldo, quando teve no seu corpo físico, ao nosso meio, ele tinha sua vida muito boa, uma vida que transbordava para nós a alegria que ele sentia de estar aqui conosco. Isso é o que ele deixou como legado para nós. Então vejam que todos estes ensinos que estão aqui contidos nesses boletins servem para alimentar o nosso espírito e para que nós possamos colocar em prática e colocar isso em ações nos nossos dias, no nosso cotidiano, e viver uma vida muito regada de paz, alegria e de felicidade. Guarde esses ensinos, esses conselhos, que são para o bem-estar de todos. São ensinos maravilhosos que foi deixado para nós. O que era essencial para a nossa vida, o nosso santo irmão Aldo deixou, na ocasião que ele disse que nós estávamos preparados para seguir em frente. Então, se estamos preparados, vamos anunciar ao mundo, às pessoas que convivem conosco, esta fé e o exemplo que nós temos de bons filhos de Deus apostólicos fiéis. Guarde esses conselhos, esses ensinos, e sejam muito felizes e bem-aventurados. Amém. Temos ainda um hino para ser apresentado, um hino muito bonito, que tem o título Trazendo Flores. As flores se destacam na natureza e nos enchem os nossos olhos de alegria. E da mesma forma, este hino traz assim um cenário muito bonito e feliz, que demonstra a alegria espiritual das flores para ser apresentada ao nosso Deus. Vem raiando o dia, bem cedo saio a trabalhar, pois os campos já estão floridos na grande seara, a luz vou espalhar, e o poder da Santa Rosa e do meu Jesus vou anunciar. Está
com satisfação. Vou falando da Santa Rosa e do meu Jesus e do seu perdão. É grande a minha alegria, pois deixo nestas almas vida e salvação. E ao findar o dia, vou cantando esta melodia, trazendo flores em minhas mãos para entregar a Santa Rosa, e entregando a ela quero expressar a minha gratidão.
quero agradecer imensamente aos nossos irmãos coralistas e parabenizá-los pelas apresentações desta reunião. Muito bom, muito belo e bonito. E isso alimenta a nossa alma, o nosso espírito, das virtudes do Espírito Santo de nosso Deus. Que continue assim, dedicados a servir neste ministério glorioso e expressar o dom da música para louvar ao nosso Deus. Agradeço também aos nossos irmãos diáconos e diaconisas que serviram para o reino dos céus nesta reunião e a presença também dos meus colegas de ministério que honraram com sua presença nesta reunião. Muito obrigado por estarem aqui. E agradeço também aos nossos internautas que nos acompanharam juntamente com todos os nossos irmãos aqui presencial esta reunião. Muito obrigado a todos, em nome de Deus e de seus santos. E agora vamos encerrar esta reunião com uma oração. Eu convido todos que estão sentados a se colocarem em pé, para que na mesma comunhão, na mesma união, na mesma conexão espiritual que estávamos durante a reunião e na oração, que estejamos agora novamente para suplicar ao nosso Deus aquilo que é necessário para a nossa vida e peçam sabedoria, porque a sabedoria de Deus é infinita e ela pode proporcionar em todas as atividades de nossa vida. Então, com muita reverência, em sentido de oração, vamos orar. Ó bondoso Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos aqui todos reunidos diante da Tua santa presença, da presença de nossos santos, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Van Rosa, do nosso santo irmão Aldo, de Jesus e também de muitos apóstolos, profetas, daqueles que serviram e deram sua vida em prol do reino dos céus. E por isso eu suplico ao Senhor Deus que através destes santos abençoe todos estes que aqui estão, aqueles que não puderam vir, mas que acompanhou via internet, aqueles também que estão passando por dificuldade, que têm obstáculos em suas vidas, que às vezes estão doentes ou passando por um momento difícil, um problema que às vezes pode até achar que não tem solução, mas Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e não há problemas, não há dificuldade, não há obstáculo, não há nada que possa interferir na nossa vida. Basta que tenhamos fé, que acreditamos que podemos ver as suas obras serem realizadas, e tudo isso é concretizado em nossa vida, em nosso ser, em nosso corpo físico, e não há mal que possa assim nos aprisionar, porque sabemos que sempre a luz sobressairá diante das trevas, porque Deus é luz, porque a sua luz ilumina o nosso caminho, através de nossos santos e da Santa Van Rosa, de Jesus, Maria Santíssima e do nosso santo irmão Aldo. E agora que estamos encerrando esta reunião, eu agradeço a presença destes santos gloriosos aqui conosco e também suplico que abençoe o retorno nosso aos nossos lares, amparando, protegendo, nos enviando anjos e santos para guardar e amparar durante todo o trajeto. Lembro-me também desses nomes que se encontram nessa caixinha de oração. Nós não sabemos o que eles pedem, mas se escreveram o seu nome, se colocaram aqui a sua intenção, é porque sabem que esta igreja, ela tem um poder que pode reinar sobre todas as coisas e todos os seres nesta terra. E este poder vem de Deus, vem de seus santos, vem da Virgem Maria Santíssima, e nós temos esta certeza, porque temos esta fé gloriosa que ilumina o nosso caminho, a nossa alma. Por tudo nós louvamos, agradecemos e bendizemos o nome de nosso Deus e de seus santos. E agora recebam todos, pois, a bênção do nosso Deus,
a bênção de Jesus nosso Senhor, a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, a bênção e o consolo da nossa santa e querida avó Rosa e as bênçãos do nosso santo profeta irmão Aldo, que todos tenham vida, tenham paz, tenham saúde e vivam para sempre nesse santo caminho, cheio de virtudes, de alegria, de saúde e muita prosperidade. Amém. A paz do Senhor estejam com os nossos irmãos e até uma outra oportunidade, que assim Deus nos permitir que eu esteja aqui. Amém.